Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de matemática, tá? E nós vamos fazer a correção da ficha de atividades na página 39. Vocês lembram que ficou atividade número 1 para vocês responderem, né? As atividades da ficha da página 39 a 42, certo? Então, nós vamos fazer a correção agora. Então, na atividade número 1, fala o seguinte: que Ricardo resolveu medir os seus materiais escolares. Então, para a gente ajudar ele, nós vamos completar os espaços com os valores das medidas de cada lápis, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos o lápis vermelho, ele mede quantos centímetros? Então, nós podemos ver que a medida dele vem, olha lá, inicia-se o zero, sempre do zero, tá? Sempre do zero que faz, dá início medindo com a régua. Então, zero, olha lá, aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, pessoal, certinho com o 8. Então, quanto que mede o lápis vermelho? 8 centímetros, tá? Certo? Então, na letra B, agora nós vamos observar, olha lá, medindo a partir do zero, tá? Quantos centímetros o lápis verde mede? Então, o lápis verde mede, olha lá, 13 centímetros, tá? Então, vocês colocam lá 13 e escrevam centímetros, certo? Então, vamos ver o amarelo agora, olha lá. A partir do zero, tá? Ele mediu 9 centímetros. Então, anotem lá, 9 centímetros. Ok? Então, agora nós vamos para a página 40. E a atividade de número 2 fala o seguinte: Ricardo também mediu um lápis grafite e uma caneta. Aí, vocês precisam observar o seguinte: o lápis, ele vem a partir do zero, né? E ele tem 7 centímetros. A caneta, ela não inicia a partir do zero, ela inicia a partir do 2. Então, vamos fazer de conta que o 2 é o zero e nós vamos contar quantos centímetros a caneta tem. Então, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, até onde ela vai? Ela vai até o 8, mas nós temos que descontar esses 2 centímetros, porque ela não está iniciando a partir do zero, ela está iniciando a partir do 2. Então, o 2 passa a ser o zero, tá? Uma segunda contagem aqui embaixo. Por quê? Porque nós cancelamos esses 2 centímetros caminhados, tá bom? Então, vamos lá. Quantos centímetros mede o lápis? O lápis mede 7, né? Olha lá, ó, 7, a medida do lápis. Centímetros, nós vamos colocar o cm, tá? Que é a sigla dos centímetros. Ponto. A letra B. Quantos centímetros mede a caneta? Então, nós fizemos a contagem e a caneta mediu 6 centímetros, né? 6 cm, que é de centímetros, ok? E a letra C. Qual a diferença entre centímetros, em centímetros, entre o lápis e a caneta? E aí, qual foi a diferença? Olha lá, 7 menos 6 dá 1, então a diferença é de 1 centímetro, tá? Então, coloquem lá, 1 centímetro. Pode ser cm, pode ser a palavra centímetro, tá? Não tem problema. Agora, a atividade de número 3. Fala o seguinte: agora observe como que o Ricardo mediu o comprimento da tesoura. Essa medida do Ricardo tá certa, pessoal? E aí, o que vocês acham? Tá bem esquisita, né? Porque a Pro falou que toda medida inicia do zero, né? Olha lá de onde o Ricardo começou. Ele iniciou no início da
régua, né? Isso não é legal, tá errado. Então, Ricardo disse que a tesoura tem 10 centímetros de comprimento, olha lá. Por quê? Porque chegou aqui até no 10. Você concorda com ele? Não, né? Então, nós vamos colocar aqui não. Ó, letrinha da Pro tá mais ou menos aqui nesse lapisinho, né, de desenhar. Por que que você não concorda com ele, amiguinhos? Me falem. Então, pessoal, para quem disse que é porque ele não iniciou a medida no zero e sim no canto da régua, parabéns, você acertou, tá? Então, o que ele fez foi errado, ele deveria ter iniciado no zero, tá? Ele deveria ter iniciado a medida no zero. E ele não fez isso, ele iniciou no começo da régua, né? No canto da régua, tá certo? Então, a outra questão fala o seguinte: o comprimento da tesoura é maior ou menor que 10 centímetros? E aí, o que vocês acham? Maior, né? Porque, olha, se a gente for contar, tem esse espacinho aqui, ó, que comeu. E ele equivale a quase meio centímetro, né? Então, a tesoura é maior que 10 centímetros, tá? Então, escrevam lá, ó, maior, ok? Ponto. E agora, na página 41, tá? Nós vamos ver o seguinte. Então, a fita a seguir, ela tem 1 metro, tá? Essa fita aqui todinha tem 1 metro. E ela foi cortada em 2 pedaços, um de 35 e um outro de 65, tá? Então, ela foi cortada, um pedaço ficou 35 centímetros e o outro 65. E a prof, como no outro vídeo, a prof já tinha explicado para vocês, que a gente observa que ela tinha 1 metro, quando ela foi cortada, essa parte ficou com 35 e essa com 65, tá certo? Na imagem a seguir, nós vamos completar a parte em branco com a medida que está faltando. Então, se a fita tinha 1 metro, tá? 1 metro equivale a quantos centímetros? 100 centímetros, né? E pra gente chegar lá nos 100 centímetros, a gente já tem 70. Então, nós vamos tirar, né? 70. Quantos centímetros ainda faltam? Ainda faltam 30 centímetros. Para quem conseguiu fazer a conta aí, parabéns, tá? Pode colocar aí o CMzinho, tá bom? Que é a sigla, o símbolo do centímetro, tá? E a sigla, né? E aí, na página 42, atividade, né? Continua, então, 1 metro, né? Equivale a 100, certo? E nós já tínhamos conseguido 60. É uma continha de menos, né? 100 menos 60, então, de 60 para chegar a 100, nós precisamos de 40. Para quem colocou aí 40, parabéns, tá? 40 centímetros. A número 2 fala o seguinte: agora você vai preencher os modelos a seguir com as medidas que você quiser, tá? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, eu vou escolher 65, tá? Centímetros. E aí, para chegar a 1 metro, falta 35, tá bom? Então, essa foi as minhas escolhas. As de vocês, se chega a 1 metro, tá? Que equivale, que é o mesmo que 100 centímetros, está correto também, tá bom? Do jeitinho que vocês fizeram, tá bom? Só precisa chegar a 100 centímetros, a 1 metro, tá bom? E aí, tem a letra B, que poderia ter sido feito, por exemplo, 80 centímetros, tá? E 20 centímetros, tá? Quem escolheu outra forma também não tem problema. Aqui nós temos 3 cortes, olha só. Então, eu vou escolher um de 60, tá? 60 centímetros.
Vou colocar aqui só o númerozinho, porque não vai caber os centímetros, mas eu vou colocar em cima, vou colocar 20, tá? Centímetros, não tem problema se o quadradinho é menor, se o outro é maior, tá? É um Mzinho aqui. E um 20 aqui, tá bom? Não tem problema. É a minha escolha, então a de vocês também está correta. E aqui também, tá? Nós temos 4, aliás. Então, aqui eu vou colocar 40, tá? 40 centímetros. Aqui, 40. Aqui, ó, 40 com 40 já deu 80. Então, vou colocar 10 aqui, tá? E mais 10 aqui, tá bom? Então, já deu 100 centímetros, que equivale a 1 metro, tá bom? Muito bem, parabéns para quem conseguiu fazer sozinho, tá? E agora, nós vamos lá para nossas atividades, para os nossos conteúdos na apostila. Então, vamos lá, pessoal, na página 77 da nossa apostila, falar um pouquinho sobre um metro, tá? Essa palavra, ela tem origem no grego, tá? E ela significa o que mede. O sistema métrico, ele surgiu por volta de 1790, muitos anos atrás, tá? Antes disso, as pessoas utilizavam sistemas de unidades diferentes, tá? E isso causava muita confusão na cabeça das pessoas. Eles usavam qualquer um outro sistema, tá? Cada povo utilizava um sistema diferente para medir as coisas. E isso causava muita confusão entre as pessoas, tá? Então, geralmente, uma comunidade não conseguia compreender a outra, compreender algumas situações devido às unidades de medida que eles utilizavam, tá? E há muito tempo atrás, os pés e os palmos dos reis, eles eram utilizados, tá? Como unidade de medida. Olha que legal. Só que ainda mesmo assim causava muita confusão, né? E para solucionar esse problema, tá? Algumas pessoas lá da França, eles escolheram uns matemáticos para fazer um sistema padronizado. O que é padronizado? Uma coisa que fosse única ali, padrão para todo mundo, tá? Mas eles fizeram de um jeito lá que não deu muito certo, tá? Então, os cálculos dele, eles acabaram cometendo alguns erros, tá? Com os cálculos que eles fizeram. E aí, depois de um certo tempo, esses franceses, eles contrataram novos cientistas, tá? Para poder fazer um metro, para poder fazer, desculpa, para poder inovar um sistema métrico que funcionasse, né, que fosse padrão, tá? E aí, eles conseguiram construir uma barra, tá? Uma barra de uma liga de platina. E essa barra, ela tinha 2 marcas, cuja distância dessa barra, tá? Definia o comprimento do metro, tá bom? Então, por esse motivo, tá? Dessas medidas diferentes, né? Sendo diferentes, então os reis, como os reis tinham os pés e as mãos do mesmo tamanho, eles acharam essa necessidade de encontrar uma unidade de medida igual para todos. Foi aí que aconteceu de os franceses buscarem, tá? Os cientistas, a primeira vez não deu certo, depois eles tentaram de novo, e aí conseguiram, tá? Fazer um metro, fazer uma barra cuja medida era 1 metro. E o metro, tá? A unidade de medida, ela é a medida mais usada no mundo, pessoal, tá? Então, a gente utiliza a letra M como símbolo da palavra metro. Vocês viram lá na frente, tá? Naquela atividade que a prof falou que os centímetros a prof utiliza cm, né? Prof não, todo mundo utiliza como símbolo, tá? Do centímetro. O metro, a gente utiliza o M, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos lá na página 79 da nossa apostila, tá? E vamos
compreender um pouco, já que nós sabemos o que é metro, né? Então, nós vamos aprender agora a dividir o metro. Então, o metro, ele pode ser dividido em unidades menores, nós podemos dividir ele em partes menores, tá? Então, uma delas ocorre quando a gente divide o metro em 100 partes iguais. Então, nós pegamos somente uma dessas partes. Essa unidade que recebe o nome de centímetro, olha lá o que eu estava explicando para vocês agorinha, que o símbolo é cm, tá? Então, quando o metro é dividido, tá, em 100 partes iguais, ele acaba se transformando em centímetros, tá? cm. Então, nós podemos dizer, pessoal, que, ó, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Dentro de 1 metro, nós temos 100 centímetros, ok? Por exemplo, se eu tivesse 2 metros, eu teria quantos centímetros? Vamos ver quem é esperto aí. Isso aí, eu teria 200 centímetros, muito bem, e por aí vai. Então, existem aí, pessoal, vários instrumentos que a gente pode utilizar para medir comprimentos em metros e em centímetros, tá certo? Os mais conhecidos, tá? Que as pessoas mais utilizam são a fita métrica. Deixa eu anotar aqui para poder desenhar. Então, vou pegar uma cor bem legal aqui, um rosa. E, então, nós temos a fita métrica, ok? Nós temos o metro, tá? Que ele é de madeirinha, convencional, mais antigo, né? E nós temos a trena, que é um dos que mais são usados, tá? Esses três são os mais utilizados. Você também deve ter um instrumento que pode ser usado para medir comprimentos em centímetros, né? Você sabe qual é? Olha que nós temos ele no nosso material escolar. É a régua, isso mesmo. Então, você sabe como a gente utiliza a régua para medir objetos? Olha, vamos ver. Já que nós já fizemos as atividades lá na ficha de atividades, tá todo mundo craque aí com régua, né? A gente já conversou um pouquinho lá atrás, na aula passada, sobre as réguas, né? Sobre medir com régua. Então, nós vamos conferir essa forma de usar esse instrumento bem legal. Então, como a prof já havia explicado para vocês, né? Nós precisamos iniciar a medida do zero, tá? Deixa eu tentar riscar, não tô conseguindo, só um pouquinho. Ótimo! Então, nós vamos iniciar a medida do zero, tá, pessoal? Ó, é a partir do zero que a gente inicia a medida. Não é pra frente, não é no começo da régua, não. Aqui é OX, é errado, tá bom? Então, nós iniciamos aqui a partir do zero e a gente vai medir alguma coisa com a régua, tá? E ver quantos centímetros tem. A régua, geralmente, ela carrega 30 centímetros, né? Essa escolar que a gente tem. Tem réguas menores também e tem réguas maiores, tá? A prof não tá dizendo que só existe régua de 30 centímetros, não. Então, a que a gente geralmente utiliza é essa de 30 centímetros na escola. Mas tem réguas menores e tem réguas maiores, ok? Então, observa aí como a gente mede o tamanho de um lápis, por exemplo. Olha lá, posiciona a régua a partir do zero, tá? No início do lápis. E observa até qual centímetro que esse lápis alcança. Então, aqui esse lápis alcançou quantos centímetros? 13 centímetros, ok? E agora, nós temos uma atividade bem legal aqui de mão na massa, tá? Na página 80. Olha que legal. Então, nós vamos utilizar a régua para a gente realizar as atividades a seguir. Então, vamos lá. Na letra A, quando a gente mede o comprimento de um objeto com a régua, olha lá, a gente deve, nós devemos começar do número. Que número que a gente deve começar? Isso aí, 0, tá? Vocês podem estar colocando aí o número 0, tá? Ou vocês podem estar escrevendo a palavrinha 0, tá, pessoal? Ó,
0, tá? Ou o número, vou até colocar a palavrinha entre parênteses para vocês verem que é ou o zerinho, tá? O número ou a palavrinha, tá bom? A letra B. Dê a medida do comprimento desta borracha. E aí? Qual medida que vocês acham que essa borracha tem aí? Se a gente for medir ela aqui na nossa apostila, nós vamos obter 4 centímetros, ok? Então, 4 cm de centímetros, certo? Aí, pessoal, na letra C, fala o seguinte, que você precisa completar a tabela com a medida aproximada em centímetros do comprimento de alguns dos seus materiais escolares. Então, por exemplo, o seu lápis, aqui a Pro não vai pôr resposta porque cada um vai fazer a sua medida. Você vai pegar a sua régua, tá? E você vai medir o tamanho do seu lápis, tá bom? Por exemplo, a Pro tem um lápis aqui, tá? E eu vou medir o tamanho do meu lápis. Eu vou pegar, tá? A partir do 0, tá certo? A partir do 0, e vou ver quantos centímetros tem o meu lápis. Olha lá, o meu lápis tem 13 centímetros, né? Aproximadamente. Então, eu vou anotar 13 no meu lápis. Só que, às vezes, pode acontecer de o lápis do Luiz ter uma outra medida, for um pouquinho maior que o meu. Às vezes, o lápis da Lavínia é um pouquinho menor que o meu. Então, cada um tem a sua medida. Então, vocês vão colocar as medidas dos seus materiais escolares, tá bom? Então, nós temos a opção lápis, nós temos caneta, nós temos borracha, nós temos a largura do caderno, nós temos a largura do livro de matemática, tá certo? E aí, nós vamos completar a atividade de número 2, que fala o seguinte: complete as frases a seguir, considerando que, se a gente já sabe que 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, nós temos 20 centímetros e precisamos completar 1 metro. Quanto que faltam? Igual aquela atividade da ficha de atividade, pessoal, que vocês fizeram. A gente já tem 20, está faltando quantos centímetros? Façam a conta aí. De 20 até chegar em 100, quanto que está faltando? Parabéns para você que disse 80. Então, 80 centímetros, tá bom? A letra B, nós já temos 80 centímetros. Então, para completar 1 metro, faltam... Muito bem, 20 centímetros, tá? A letra C, nós já temos 30 centímetros para completar esse 1 metro. Então, faltam, para chegar em 100 centímetros, faltam quantos? Muito bem, parabéns, 70. Então, nós estamos precisando de 70 centímetros para completar 1 metro. E a letra D? Nós já temos 60 centímetros. Faltam quanto para chegar em 100 centímetros, para completar 1 metro? Ótimo! Você está de parabéns. Que cálculo, hein? 40 centímetros. Ótimo. E a letra E, nós já temos 40 centímetros. E está faltando quanto para 1 metro? Oh, maravilha! Então, está faltando 60 centímetros. Ok. Então, para quem conseguiu fazer a conta sozinho, parabéns! Quem conseguiu pausar lá no início, tá? E fez sozinho e depois só foi fazendo a correção, está de parabéns! Você está indo no caminho certo, ainda, principalmente se você está conseguindo fazer sozinho. Ótimo, isso é maravilhoso. Agora, pessoal, eu vou deixar atividades para vocês, atividades de casa, ok? Nós vamos encerrando a nossa aula de segunda-feira, tá? Eu espero que todos fiquem com Deus, tá? Todos estejam bem, tá? Um beijo no coração de todos. E agora eu vou passar as atividades para vocês da ficha de atividades, tá? Então, vocês vão pegar lá na página 43 e na página 44,
tá? E eu vou deixar essas 2 páginas como tarefinha para vocês de casa, tá bom? E nessas atividades, ela fala o seguinte, que a número 1, a mãe de Camilo, ela usa 1 metro de fita para enfeitar um pacote de presente. Então, 15 centímetros, tá? São para o laço e o restante é usado para amarrar a caixinha. Quantos centímetros de fita a mãe de Camilo usa para amarrar a caixinha? Então, é só a gente fazer a conta. Então, ela usa 1 metro, 15 centímetros ela usa para amarrar a caixinha, tá? Não, melhor, desculpa. 15 centímetros ela usa para o laço. Então, onde está escrito laço? Aqui, ó. Então, aqui nós já sabemos que nós temos 15 centímetros. Quantos centímetros ela usa para amarrar a caixinha? Aí vocês vão fazer aquela conta que nós fizemos na atividade anterior, tá? Ela só está perguntando de uma forma diferente. E aí, eu preciso que vocês coloquem a resposta completa aqui para a prof, tá? Olha lá, quando se pergunta, a gente sempre vem do final da pergunta respondendo até no início. Então, quantos centímetros de fita a mãe de Camilo usa para amarrar a caixinha? A mãe de Camilo usa tantos centímetros para amarrar a caixinha, ok? Assim é uma resposta completa, então eu preciso que vocês me deem a resposta completa. A atividade número 2 fala o seguinte: 3 pulguinhas estão fazendo uma corrida de saltos. Opa, caiu aqui. Veja a posição de cada uma delas na reta a seguir. Então, a Joana, tá? A Joana, ela conseguiu fazer uma corrida, ela conseguiu fazer um salto, olha lá, até onde chegou o salto dela. A Joaninha chegou até aqui. E a Carlinha chegou até aqui. Agora, vamos lá na página 44, ver as questões. A pulguinha Joana salta de 10 em 10 centímetros. A pulguinha Joaquina, opa, prof. leu Joaninha, é Joaquina, desculpa. A pulguinha Joaquina, ela salta de 5 em 5. A pulguinha Carlinha, ela salta de 2 em 2 centímetros. Então, com base nessas posições que a gente recebeu aqui, vamos responder o que se pede. Quantos saltos Joaquina precisa dar para completar 1 metro? Sabendo que a Joaquina, ela salta de 5 em 5. Então, quantos ainda faltam para ela completar 1 metro? Então, qual que é a Joaquina? Nós vamos contar de 5 em 5, tá? Quanto que é de 5 em 5? Lembram? Ó, quantos saltos ainda faltam para a Joaquina? Se a gente contar direitinho, vamos contar? Pelo menos o da Joaquina primeiro? Então, vamos lá. A Joaquina tá aqui. E o dela é de 5 em 5. Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos saltos faltam? Isso aí. Então, faltam 3 saltos, tá? E aí, vocês vão completar as outras, tá? Olhando, tá? Sempre as pistas que foram dadas aqui, ó, tá bom? E aí, nós temos aqui. Marque a posição de cada uma das pulguinhas depois de darem 3 saltos. Então, vocês vão marcar, você vai pular 3 vezes para elas, ver onde que elas estão. Por exemplo, a Joana está no 70 e ela pula de 10 em 10. Você vai marcar, tá? O da Joana, por exemplo. Ó, 3 saltos. 1, 2, 3. Aqui é o salto da Joana, tá bom? E aí, você vai marcar o das demais, tá bom? Certo?
E na 3 fala assim: ligue as frases à unidade de medida de comprimento mais adequada a cada caso. Então, a altura de uma casa, ela é medida em centímetros ou em metro? Qual que é o mais adequado para medir uma casa? O comprimento de uma caixa de lápis de cor, o comprimento de um ônibus, o comprimento de uma caneta. Então, a altura de uma casa. Fica mais fácil eu medir ela em centímetro ou em metro? Em metro, né? Então, assim que a gente vai mais ou menos se adequando, tá? A cada caso, ok? Então, boa atividade para vocês, um beijo e até a próxima aula.